Bora para a segunda aula. Eu já bebi minha água aqui. Vou tomar fôlego para gravar a próxima aula. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Então vamos lá. Hum, hum. Primeiro tópico do e-book. A gente vai falar por que a maioria dos empreendedores cria conteúdo e não vende nada. Gente, essa é a maior dor do mercado. E aí eu vou até ler um pouquinho aqui. Né? Você já passou horas gravando um vídeo, escrevendo uma legenda perfeita, escolhendo a melhor foto, e no final quase ninguém viu, ninguém comentou, ninguém comprou. Aqui entra muito a parte que eu falei na outra aula, que eu demorei 8 anos para postar, para fazer um e-book. Por quê? Porque a gente quer sempre aquilo que é perfeito. O que acontece é que a gente não é perfeito e a gente só aprende com o caminhar das coisas. Então, a criação de conteúdo é justamente isso, né? Então, por que a maioria dos empreendedores cria conteúdo e não vende nada? Primeiro que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura do empreendedor, de saber vender. É muito difícil uma pessoa saber vender um produto. É aquela teoria de vende essa caneta para mim, te dou essa caneta agora e você vai vender ela para mim. Não é todo mundo que sabe isso. E quando a gente é empreendedor, ou a gente faz isso, ou a gente morre de fome, literalmente, né? A gente pode aprender a fazer isso no CLT, para que a gente possa ter mais oportunidades, que eu acho o ideal. E E muita gente não tem tempo, ou não fala assim, ah, eu não tenho dom, eu não sou criativo. Não tem nada disso, gente. Ninguém é criativo. A criatividade a gente se habitua com aquilo, né? A gente vai aprendendo como qualquer outra coisa. Né? Uma criança para andar de bicicleta, ela precisa aprender para depois ela em si andar. É literalmente isso a criação de conteúdo. Ah, mas é digital, é uma coisa assim que está saturado, todo mundo faz igual. Gente, são as famosas trends. A gente vai ter conteúdo diferenciado? Vai. Só que a gente precisa incluir uma trend naquilo. Isso é comportamento do consumidor. Então eu sei que às vezes é difícil de pensar, ah, porque tá todo mundo fazendo isso e eu vou ser mais um. Cara, eu vou no intuito de que se tá dando dinheiro e tá dentro daqueles padrões, eu vou fazer. E é simples, é que a gente começa a criar várias coisas na cabeça. E também, assim, hoje com a internet, a gente tem tudo na mão, literalmente. Ah, eu quero uma ideia de conteúdo de vídeo, de bastidor. Gente, é só pesquisar ali, sabe, a rolagem que a gente fica vendo vídeo aleatório. É só literalmente pesquisar vídeos de bastidores que você vai ter várias trends, várias referências. É isso que a gente tem que pegar o feeling, é de ter referência. Ah, mas porque eu trabalho, eu sou engenheira, ah, porque eu sou arquiteto, eu não sou marqueteiro. Tudo bem, só que você tem que saber até um certo ponto para que você possa contratar uma pessoa que faça isso para você. E o que eu vejo hoje de problema no mercado é justamente profissionais de marketing que não entregam qualidade e o profissional ali, o empreendedor, ele paga, aliás, muito bem. Eu já ouvi muitas pessoas falando que pagam muito bem para o profissional e o profissional não entrega. Só que você fica enroscado nisso, você fica refém desse marqueteiro que não sabe trabalhar bem porque você não sabe. Porque se você tem conhecimento da área e você sabe o que cobrar, assim como social media, se você tem conhecimento e você sabe o que cobrar de pessoas abaixo, de uma agência, por exemplo, cara, você sai na frente. Você fala, opa, isso não tá certo. Isso tá certo ou isso não tá certo. Então, assim, por que que você tem que ter o conhecimento, mesmo que tenha outra pessoa que faça para você, justamente para que você saiba o que cobrar. Ah, Milena, eu não tenho dinheiro para investir no marketing hoje e é eu que vou fazer. Perfeito, vamos correr atrás. Hoje a gente tem e-books, a gente tem material, tem profissionais hoje que são referências no mercado, tem empreendedores que são referências no mercado, por exemplo. O Adib da CIMED, ele não é marqueteiro, a profissão dele não é ser publicitário, mas ele fez o marketing pessoal dele tão bem que hoje você conhece a CIMED por conta do Adib, e não ao contrário, entendeu? É isso que a gente tem que pensar.
E assim, é uma puta responsabilidade? É. Só que muitas vezes a gente não pensa que talvez o financeiro da empresa também é uma puta responsabilidade e a gente está fazendo. Então, por que que o marketing e vendas não é importante? Se é ele que traz o cliente para você. Então, assim, o que que eu expliquei nesse e-book? São estratégias que você pode aplicar. Hoje a gente tem vários gatilhos que ainda são usados, mas que estão um pouco antigos? Estão, só que é comportamento do consumidor, então, assim, a gente não deixa de ser humano. Mesmo que passe o tempo, a gente tem algumas ideias ali de comportamento que a gente mantém. Então, por que que a gente não vende? É sempre querer fazer o 880. A gente quer fazer um conteúdo, às vezes, que assim, porque tá todo mundo fazendo, eu não vou fazer. Ou, eu quero fazer conteúdo, eu quero morrer, gente. São profissionais que só falam de si. Tipo assim, puro narcisismo. De, porque o meu negócio é sobre isso, e é sobre aquilo, porque eu sou perfeito. Calma, a gente tá falando com alguém que vai comprar o seu produto. Então, assim, você tem que se colocar no lugar. Vai fazer uma legenda? Pensa. Não o que você acha, se você tá achando aquilo legal, mas pensar tipo assim, cara, as pessoas vão entender o que eu tô falando? Tipo assim, se eu fosse uma pessoa que não estivesse escrevendo essa legenda, eu entenderia? Ou, por exemplo, vou fazer um Reels, que acontece muito. O que que eu tenho que fazer para criar esse Reels para que outra pessoa entenda? Porque é fácil falar sobre o que eu vendo, só que é difícil a pessoa entender o que eu tô falando. Então, muitas vezes, o cliente até comenta, eu não estou entendendo o que você está falando. É porque você precisa falar a linguagem do seu cliente. Você precisa entender para quem que você vende, que é o principal. É o ponto-chave daqui que eu vou falar. Para quem que você vende? Eu vendo para todo mundo. Então, cara, você não vende para ninguém, porque se você não conhece o seu público-alvo, você não está vendendo para ninguém. Aí vem a questão de, porque eu não consigo vender porque o meu produto tá caro. As pessoas chegam em mim e falam que tá caro. Lógico que a gente tem um estudo de mercado para ver se realmente está batendo com o que está sendo pedido. Né? Também a gente sabe que dentro de qualidade, preço e valor são diferentes, lógico. Mas se as pessoas não estão comprando de você, é porque elas não são seu público-alvo. Porque se a pessoa está cobrando barato, tem alguém comprando dela, então é público dela. Agora, se você está gerando valor para sua empresa, para o seu produto, para sua marca, e você quer cobrar um pouco mais alto, o que que você tem que fazer para entender isso? Quem que compraria de você? Porque a gente tem duas empresas, quem compra de A não compra de B. Por isso que a gente tem classes sociais, a gente tem consumo de conteúdo, a gente tem consumo de produto, a gente tem consumo de serviços totalmente diferentes. Seja de sexo, seja de dia a dia, de comportamento. Todo mundo é diferente de outra pessoa. Eu tenho a minha vida diferente de outra pessoa, de uma amiga. Então, eu consumo uma coisa que uma amiga minha não consome. Então, é isso que vocês têm que entender, é desenhar a persona de vocês para entender para quem vocês vendem. E aí sim começar a criar conteúdo, porque a empresa não é o Instagram de vocês, é isso que vocês erram muito. A empresa não depende do Instagram de vocês, a empresa tem que rodar sozinha. O Instagram, as redes sociais, eles vão vir para alavancar esse processo. Às vezes a gente coloca toda a culpa no marketing, mas o nosso processo de vendas é horrível. Às vezes a gente coloca a culpa no marketing, quando na verdade a gente não cria um conteúdo. Ou a gente não tem um link na bio. Aí é para matar. Estou investindo 100, sei lá, 3 mil reais de anúncio, mas eu não tenho um link na bio de WhatsApp. Ou meu link na bio é antigo. O que vai adiantar? Né? Então, assim, por que que a maioria dos empreendedores cria conteúdo e não vende nada? É porque, primeiro, a gente não está achando o foco para quem que a gente está vendendo. Segundo, quer vender tudo e no final não vende nada. Sabe aquela teoria do lanche? Se você coloca muitos sabores, a pessoa fica ali meia hora escolhendo. É exatamente isso. Você começa a divulgar, divulgar, porque eu tenho que fazer 10 posts hoje porque eu preciso de uma venda. Não é assim, né? Então, tem vários processos que a gente tem que entender. A gente precisa ser vendedor. Se a gente é empreendedor, a gente precisa ser vendedor. E se você é social media, você precisa entender o cliente do seu cliente. Então, você precisa ser o seu cliente, literalmente. Você precisa ser a empresa do seu cliente.
Então, você precisa entender a dor do seu cliente, literalmente. Então, por isso que muitas agências, muitos social media se especializam em uma área só. A gente tem bastante em alta médicos, né? Agora, a parte de estética é justamente por isso, porque eles já pegam o macete ali daquela área e se especializam naquilo e geram valor, né, naquilo. Aí, gente, o Mitch perguntou aqui, mas eu acho que tá gravando aí. Então, para encerrar esse primeiro tópico aqui de introdução, é exatamente isso. É entender o seu público, né, e criar conteúdo que pessoa, quais tipos de conteúdo geram mais conversão em cada plataforma, principalmente, como construir uma marca pessoal que também vai influenciar na sua empresa, estruturas de copy prontas para aplicar, né, na legenda Stories eu vou mostrar para vocês os prompts, e como planejar e medir seus resultados com consistência, que é o principal, né, porque a gente vê ali a parte de métricas do Instagram, mas nunca olha para ver o que, que tem ali, né. Então é isso, gente, eu vou encerrar essa primeira aula de introdução, e a gente se vê no próximo tópico.